Pessoal, e aí, tudo bem? Então, passei aqui rapidinho, tô preparando aqui, acho que vou fazer uma live de repente, para falar a respeito do meu posicionamento desse último post que eu fiz, né, que tá no meu feed, a respeito da necessidade, né, na minha visão, das mulheres, independente de espiritualidade feminina, de espectro ideológico, político, que você tenha, como a gente precisa se posicionar a respeito do que está acontecendo, por exemplo, no esporte feminino, algumas questões extremistas relacionadas à transição de gênero e aquela coisa toda, porque eu recebi algumas mensagens, tá? E eu acredito, pelas mensagens, tá havendo uma confusão a respeito disso. E aí, assim, a maioria das mensagens foi, na verdade, de apoio, tá? Mas eu não escrevo nada aqui procurando apoio ou gerar polêmica. Eu coloco o que eu sinto, o que eu penso, né? E quem acompanha o trabalho aqui já há algum tempo, já me conhece, são muitos anos lidando com isso. Eu falo porque não é algo que, agora eu vou trabalhar com mulheres, pensar a respeito feminino. Não é isso, né? Mas uma das mensagens, por exemplo, e aqui não cabe julgamento, a pessoa foi educada, eu também me coloquei à disposição para dialogar com ela. Ela me perguntava, uma pergunta bem pertinente, inclusive, se o sagrado feminino, se o que envolvia, que eu escrevi, por exemplo, envolvia que a ideia de que o sagrado feminino segrega mulheres trans, né? Então vamos lá. Primeiro que sagrado feminino, no meu entendimento, eu bato muito nessa tecla, não é um movimento, não é um objeto, tá? Que você faz. Sagrado feminino é um conceito relacionado, tá? à dimensão feminina do sagrado, tá? E que envolve um monte de coisa. Tanto é que vocês percebem que eu uso muito mais o termo espiritualidade feminina do que sagrado feminino. Por quê? O sagrado feminino faz parte da espiritualidade feminina dentro do meu entendimento, tá? Ok? Então, tudo que eu disser aqui, eu tô falando sobre a minha perspectiva, a minha sagrada visão, o meu sagrado ponto de vista, tá? Que é, sim, muito embasado, tanto em experiência quanto teoricamente. Então, vamos lá. Se a gente pega a história do círculo de mulheres, por exemplo, né? Do milionésimo círculo mais especificamente, que é essa ideia que a Justine da Bolen teve no começo dos anos 2000, final do, né? Por ali, que dizia que sim, a gente tinha que reunir as mulheres para que, até numa dimensão assim, referente ao inconsciente coletivo, a gente equilibrasse as energias do feminino e do masculino, tá? Bom, outra hora a gente fala sobre o círculo de mulheres. Mas, basicamente, está relacionado a reunir mulheres, porque o espaço das mulheres, e mesmo a comunicação entre as mulheres, a relação entre as mulheres, precisava disso, e precisa ainda, tá? Porque muitas vezes a gente acha que as questões do feminino e das mulheres, das fêmeas humanas, estão concluídas e resolvidas. Então, posto isso, né? Falando de círculo, o que é um círculo de mulheres, desse chamado movimento, o que é espiritualidade feminina, o sagrado feminino, etc. O tempo todo, o que eu questiono, tá? A cultura woke, que aqui no Brasil é chamada de progressista, tá? Que está muito relacionada à esquerda. Primeiro, eu conheço um monte de gente de esquerda que questiona isso também. Eu não me alinho, tá? Nem a um lado, nem ao outro, isso não me faz isentona, pelo contrário, eu transito por esses mundos, tá? E busco absorver, tá? Abraçar aquilo que faz sentido para mim, tá bom? Bom, então, o meu questionamento é a respeito dessa história da cultura woke e os absurdos que essa cultura propaga. Então, vou dar um exemplozinho. Vou colocar aqui em cima a imagem, tá? De uma das manchetes, tá? Da Fox News, mas saiu em tudo quanto é lugar. Eu postei aqui também, tá? Que um glossário de um centro de pesquisa de câncer na Inglaterra indicava que não se deveria mais usar a palavra vagina. Mas a palavra adequada para designar o órgão feminino, o órgão sexual feminino, o órgão sexual das mulheres, seria bonus hole. Buraco bônus, né? Se você acha isso ok, natural, normal, beleza. Eu sou super pela liberdade de pensamento. Agora, colocar aqui uma pessoa que acha que isso é absurdo como uma pessoa preconceituosa, isso é uma inversão de valores, uma ginástica mental. Outro exemplo. Algumas pessoas não viram, só viram a minha publicação no meu feed, tá? Sobre posicionamento, mas não viram que eu postei antes um casal
trans, ou seja, uma fêmea humana que se identifica com um homem e fez toda a sua transição, e um macho humano que se identifica com mulher e fez toda a sua transição, eles tiveram um bebê e a mulher trans, né, ou a pessoa que se identifica com mulher ali, queria muito amamentar o bebezinho. E, obviamente, homens não podem amamentar. Né? Homens biológicos não amamentam. E essa criança foi usada como objeto ali para satisfazer, vou usar uma palavra pesada, mas dane-se, o fetiche desse cara. Mais um exemplo. Eu tô tentando ficar calma. Não subi meu tom aqui, tá? Esporte feminino. O que tá acontecendo no esporte feminino. Aliás, o alarde, né, foi dado ali. E a coisa tá avançando numa violência assim, absurda. Grandes esportistas se colocaram contra homens biológicos, que na maioria das vezes, são medíocres dentro do esporte masculino, e que se declaram mulheres trans, né, assumem essa identidade feminina, passam a competir com mulheres, com fêmeas humanas, né, e sucesso total. A Lia Thomas, a tal da nadadora, né, o nadador que se diz chamado Lia Thomas, é um bom exemplo disso. Né? E as mulheres que questionam estão sendo perseguidas. Legal, né? E percebam, eu vou dar só esses exemplos, tá? Falei que ia fazer uma live, eu não sei se eu vou ter paciência para ficar me explicando muito aqui, tá? Mas tudo isso é apoiado, muitas vezes, por centros acadêmicos, dentro das universidades. Quando você vai olhar as pesquisas relacionadas a essa questão de transição, ou mesmo a divulgação, ONGs ligadas, elas são financiadas por grandes indústrias, ou pessoas muito, muito, muito ricas, tá? Que resolvem financiar isso, né? Então, para mim soa tudo muito estranho, tudo muito, muito estranho. Então, esses são exemplos, tá? De como não tem nada a ver com segregação, não tem nada a ver com preconceito. Tem a ver com um avanço absurdo de questões que vão contra as mulheres. E aí, só para aprofundar um pouquinho a respeito das universidades, tá? Tá cada vez mais normatizado alguns discursos dentro. E há uns 10 anos, por volta de 2014, eu estava fazendo meu mestrado, eu falo na minha dissertação sobre ecofeminismo, né? Porque eu analisei a Malévola, então, bom, depois vocês podem ir lá procurar minha dissertação. Dentro dessas minhas pesquisas a respeito de estudos de gênero, né, estudos feministas principalmente, eu achei muito estranho, porque um homem biológico, um macho da nossa espécie, que viveu ali, acho que 35, 40 anos como homem, tinha assumido uma identidade feminina, se transformou em mulher trans, e esse cara, né, agora uma mulher, é assim que ele quer ser chamado, tinha assumido a diretoria de um centro de estudos feministas. E aí, quais são as consequências disso? Tá? Mulheres que se alinham ao feminismo, principalmente ao feminismo radical, que de uma maneira muito simples, né, se colocar a serviço de que o mundo seja mais justo para homens e mulheres, né? E isso é profundo, muito profundo. Né? Essas mulheres, essas feministas radicais, ou seja, que vão ali no radical da questão, só para esclarecer, são perseguidas, né? São chamadas de fascistas, homofóbicas, transfóbicas, tudo, né? Os ismos e os óbicas aí da vida, né? E uma parte do outro lado, né, desse dualismo maldito que a gente tem que lidar hoje, perseguem as feministas, generalizam e colocam todas as mulheres, né, no mesmo balaio. E aí, para fechar, e muito apoiada todos os exemplos que eu dei para vocês aqui, falando de espiritualidade feminina e sobre a pergunta que me fizeram, né? Se o sagrado feminino segrega mulheres trans. Primeiro, não vamos generalizar sagrado feminino ou o que quer dizer, círculos de mulheres e espiritualidade feminina, tá? Não dá para generalizar, são muitas abordagens, tá? Agora, para mim não faz sentido a gente fazer um trabalho de conexão com o útero, conexão com a maternidade, por exemplo, conexão com a ciclicidade, com o climatério e etc. Eu não vou ficar falando só sobre a questão biológica, tá? Mas isso é um exemplo. Não faz sentido que a gente não tenha esse espaço preservado para as fêmeas, tá? Para mim não faz sentido. Agora, se para você faz sentido, vambora, faça! Só não recrimine quem não faz. Então, eu espero que eu tenha deixado aqui, claro, na medida do possível, são stories, a comunicação da gente fica truncada, né? Porque tem que ser uma coisa muito rápida, até, né? E objetiva. Mas eu só quero dizer o seguinte, se a minha visão de mundo, o que eu exponho aqui não te agrada, não me siga,
tá? Vai lá e faz o seu, defenda suas ideias, se expresse, sem medo. Quando eu falo se posicione, não é se posicionar igual ao meu posicionamento, é se coloque, né? Porque tem um cinismo, um silenciamento a respeito dessas questões, né? E uma infinidade de trabalhos dizendo que estão aqui para empoderar, odeio essa palavra, mulheres, entendeu? Então, assim, vambora, vamos botar a cara para bater, tá bom? Então, por hoje é isso. E eu espero que tenha sido claro. Um beijão. Tchau, tchau.